Olá a todos e bem-vindo a esse videocast, esse BioWatch, direto de Singapura, do Mundial de Pulmão. Hoje eu estou aqui com o Elano Freitas, oncologista clínico do Hospital AC Camargo, em São Paulo. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, médico da Bio. E a gente acabou de sair agora, Elano, de uma sessão de ADCs, né? Então, os anticorpos droga conjugados, eles finalmente entraram no mundo de câncer de pulmão. A gente já tem algumas indicações para outros tipos de tumores, mas parece que é como foi falado no tema da sessão, né? O novo tsunami depois das imunoterapias. Como que você tem visto essa entrada dos ADCs em câncer de pulmão? Adriano, eu acho que a gente está vendo uma maneira mais inteligente de fazer quimioterapia, né? A gente tem um anticorpo que é conjugado com droga, a gente tem alguns alvos que estão sendo utilizados aí, a gente tem TROP2, a gente tem HER3, então são alvos que estão sendo utilizados para guiar o anticorpo para próximo da célula e a gente entregar o quimioterápico de uma maneira mais efetiva, né? Então isso de fato parece ser uma onda que veio para ficar, né? A gente já tem algumas drogas aí para HER2 e agora a gente está vendo esse cenário aqui que a gente vai discutir hoje, das apresentações de hoje, em relação ao uso de datopotamab deruxtecan, que assim, está sendo utilizado aqui, está sendo testado dentro de um contexto de pacientes com ausência de driver, né? Ou seja, essa é uma população que neste caso aqui não inclui aqueles que têm os drivers conhecidos em que a gente usa terapia-alvo, e independente da expressão do PDL1. Então a gente está vendo a associação do datopotamab deruxtecan com imunoterapia ou com imunoterapia mais quimioterapia. Isso, é interessante. Então, já seguindo para o estudo TROPION-Lung04, né? Então, falando sobre o datopotamab, que é o que você falou, né? Ele é um anticorpo contra TROP2, e o payload de quimioterapia é o deruxtecan, que a gente está acostumado de outras drogas que já tem no mercado. E esse estudo TROPION-Lung é um estudo de escalonamento, né? Onde tinham 4 cortes, a corte 1, corte 2 e corte 4, onde foi analisado só a corte 2 e 4, que é escalonamento de droga, e depois uma parte da corte 4 eram pacientes que fizeram a terapia combinado com quimioterapia, né? Então, acho que isso que é importante. O que você falou, acho que também é muito importante, né? A gente viu muitos avanços nos pacientes com mutações driver, e esse é um estudo em pacientes que não têm mutações, né? Então, o TROP2 sendo usado como marcador de doença, né? Porque está expresso em diversos outros tumores, mas sendo usado então como alvo para tratamento de pacientes sem mutações drivers e câncer de pulmão. Pode falar um pouco sobre os dados então do DEST? Eu acho que é importante citar o seguinte, que a expressão de TROP2 aí varia de 60% a 75% em câncer de pulmão não pequenas células, mas os resultados são independentes da expressão, ou seja, a gente não vai utilizar a expressão de TROP2 para administrar ou não a medicação, né? Tá. O que a gente viu nessas duas cortes apresentadas, que foi quando o dato foi associado à imunoterapia com o durvalumab, uma taxa de resposta de 50%, e quando ele foi associado com o durvalumab mais a platina, e a taxa de resposta foi 70%, né? Então a gente teve aí uma duração de resposta em torno de 5 meses e meio, e com uma das coisas que a gente sempre discute e precisa entender quando a gente está começando a utilizar novas terapias é qual é o perfil de tolerabilidade, né? A gente sabe que é uma entrega de quimioterapia mais efetiva, portanto tem menos efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais são semelhantes ao de uma quimioterapia, alguns deles, né? Pode dar alopécia, mas tem umas particularidades, né? Como os efeitos em relação à estomatite, diarreia, que a gente pode observar. E ou seja, se a gente for olhar em termos numéricos, né, a taxa de eventos adversos grau 3, ela é alta, né, em torno de metade dos pacientes tem algum tipo de evento adverso, mas são eventos adversos manejáveis. Não teve nesse estudo, que é um estudo com N pequeno ainda,
mas não teve nesse estudo necessidade de suspender a droga por toxicidade. Exato. Tá, em termos de eficácia, o que a gente viu, que você falou, 50% de taxa de resposta, como a população era só de 14 pacientes, não dá para você ter uma visão se ela é dependente ou não da expressão de PDL1. O que a gente pode dizer, até comparando com outros estudos, né, com os keynotes do uso de pembrolizumab sozinho, a taxa de resposta com imunoterapia isolada, ela não é nessa magnitude, né? E quando a gente até compara com outros inibidores de TROP, parece bem consistente esse aumento de taxa de resposta quando você combina um ADC com imunoterapia, né? O que eu achei bastante interessante, e a gente vai ter que ver no estudo fase 3, é qual é a importância e o que você falou, a segurança de você associar mais quimioterapia. Né? A gente vai ter o TROPION-Lung 07 e 08, né, que são os dois estudos de fase 3, onde num deles você vai testar a associação de quimioterapia. A gente viu nesse estudo que houve um aumento grande em casos de neutropenia, que não se classificaram como neutropenia febril, mas sim existe, vai ter essa preocupação em relação E parece que é mais no início, né? Ou seja, parece que depois não fica tendo assim, pelo menos foi o que foi discutido durante a apresentação, né? Isso. E a outra coisa que não falaram muito, que a gente vai ter que ficar de olho nos próximos estudos, é a toxicidade pulmonar, né? Porque a gente sabe que está lidando com pacientes com câncer de pulmão, então onde a reserva pulmonar geralmente é mais baixa, pacientes tabagistas com TPOC. Ou seja, já tem um pulmão inflamado. Exatamente, né? Daí você vai expor, então a gente vai ter que ver os dados parecem ser seguros em relação à pneumonite, mas claro, com N maior a gente vai ter muito mais. A pneumonite permeia a nossa realidade, né? Todos os nossos diagnósticos diferenciais de pacientes que têm descompensações respiratórias em câncer de pulmão sempre vão incluir pneumonite. Todas as drogas de alguma maneira podem causar. Aqui nesse estudo apresentado foi em torno de 5% a toxicidade pulmonar, né? E é algo que a gente vai ter que observar e ver como as coisas acontecem, mas dificilmente isso vai ser algum empecilho para a gente utilizar a droga no dia a dia, né? Exato. Muito obrigado, Elano. Acho que aqui a gente fecha essa discussão sobre ADCs e sobre o datopotamab. Acho que é uma droga bastante promissora em câncer de pulmão e, de novo, como a gente falou, numa população com poucas novidades, né? Onde a novidade é só a imunoterapia e depois a gente segue com os tratamentos usuais. Lembrando que esse estudo colocou pacientes, o TROP2 está expresso em pacientes com adenocarcinoma e também nos escamosos, né? Então acho que também é um alento bastante grande para os pacientes com tumores epidermoides. A gente não tá vendo muitas novidades nessa área aí, né? Tá bom. Então Obrigado. Siga com a gente nessa cobertura do Mundial de Pulmão. Eu sou Adriano, aqui o Elano. Logo nos próximos dias a gente vai trazer mais novidades para você. Um grande abraço. Até mais, gente.